Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo, hoje vivem na corda bamba da maternidade. Eu adoro essa frase, porque é muito verdade. É muito verdade. Galera, hoje a gente vai falar de um tema que nos convida a escutar com o coração. Hoje a gente vai falar de fraternidade. Hoje a gente vai falar das mães da África. Aquelas mães que enfrentam desafios inimagináveis, mas que seguem firme com muita coragem e amor. Então, já arrepiou aqui, porque o tema é profundo, maravilhoso, intenso e cheio de amor. Então, se conecta a esse amor, clica no coraçãozinho, envia para uma mãe, para uma tentante, para uma amiga que se sentiria tocada por esse tema, se você curte esse tema, tá bom? Então, bora lá com a gente. Pega o lencinho e bora. Exausta. Cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais! Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele! Ai, Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. Gente, hoje a gente vai falar com uma mulher inspiradora, a mamãe do Léo, da Aline e do Caio, a vovó da Duda e do Theo. Ali, Eliana Simeone. Ali ela é voluntária nas causas humanitárias. Ela trabalha na Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma organização que leva dignidade a muitas regiões desafiadoras da África. Ela também trabalha na comunidade Padre Pio, da nossa cidade de São Manuel, além de ser empresária do provedor Pratanet da nossa cidade também. Então, assim, além de ter a sua parte profissional, ela trabalha nessas causas maravilhosas aí. Bem-vinda, Ali! Obrigada, meninas. Muito maravilhoso ter aqui. você aqui, Li. Eu também. Eu confesso que eu estava um pouco ansiosa, né? A gente acaba ficando, não tem jeito. Mas aí você para um pouco e diz assim, isso não é com você, Eliana. Né? Só vai. Então, a hora que cheguei aqui, já me senti à vontade, já estou em casa de novo, já reencontrei, né, vocês de alguma outra história que a gente já teve. Eu agradeço muito. Espero mesmo, sinceramente, que hoje a gente fale só com o coração. E vamos falar. Assim faremos. Ai, Eliana, e você dá uma segurada aí, você vai falar porque eu já tô querendo chorar aqui, Eu no passado segurava esse choro. Hoje não. Ai, meu eu já fiz palestra chorando só. Eu dizia, gente, porque já dizia algum santo, Agostinho, se precisar, use palavras. Então, às vezes nem precisa nada, né? Oxi! Calor, gente! Esse foi o episódio. Beijo. Tchau! Vai ficar 30 minutos em silêncio, né? Assim. Meu Deus! Meu Deus, Eliana, não, vamos lá. A Mari trouxe, né, que você faz parte da Fraternidade Sem Fronteiras. O que te tocou tão profundamente quando você conheceu esse projeto, que te levou, né, a se envolver com ele de forma tão intensa, tão bonita? Conta pra gente como foi esse processo. Como começou tudo isso, né? Essa história toda. A história de começo, de como eu fui até lá, ela é um pouco longa, né? E talvez não seja nesse momento. Mas o resumo é assim, quando a gente se encontra em algum momento da nossa vida dentro de uma situação difícil, desafiadora ou muito dolorida, aproveite essa oportunidade, porque talvez seja esse o momento de você encontrar um caminho que você nem sequer imaginava. Eu tinha um desejo muito grande de ir para a África, mas tinha acabado deixando ele para trás. A vida foi engolindo. E dentro de uma dor muito grande, indignada em estar sentindo essa dor, não era o que eu queria. Eu queria alguma coisa que desse sentido e me tirasse desse lugar. Foi quando ficou muito claro para mim o seu sonho de ir para a África. Eu disse, eu vou para a África, agora eu vou.
E a partir daí nunca mais eu saí, né? Então, a gente até brinca Você no lembra final da que ano que caravana. foi isso? 2017. 2017. Esse pensamento, esse sentimento, fevereiro de 2017. Outubro de 2017 eu estava lá, no mesmo ano. Tinha dinheiro para ir, organização, nada, zero. Aí a história também é longa, porque envolve também outras coisas. Então, hoje, é claro que nem em todo o tempo a gente consegue isso, né? A gente fica variando, como a corda bamba. Eu não estive no circo, mas vivo na corda bamba também, né? Porque a gente precisa aproveitar todas as oportunidades. Às vezes, Deus nos tira situações de conforto, de rotina, do dia a dia, porque Ele precisa nos mostrar alguma coisa. E eu tive essa resposta, mesmo depois vindo da África, continuava ainda sentindo, em alguns períodos, esse processo de dor, numa palestra, né? E aí eu falo que palestra chata também é bom, porque você não pode pegar no celular, você não pode conversar, você vai ter que pensar na sua vida, né? Não fazer nada. Então, palestra chata é boa também, né? Porque a palestra boa você fica prestando atenção no cara. Presta atenção na palestra. É porque ela estava chata, eu não podia fazer nada. Eu baixei, eu me lembro chorando, e também, né? E isso não é muito claro, assim, uma voz, uma intuição, disse: eu sei que te dói muito, mas eu precisava de você. Então, eu entendi que eu precisei sair de um processo para que eu entrasse num outro que eu nunca nem sequer imaginei. Eu só tinha um sonho de ir para a África. Né? Mas era um sonho pessoal conhecer a África? Ou era já um sonho direcionado ao projeto? Não sei. Não. Com o projeto não tinha nada. Eu nem conhecia. Queria conhecer Foi depois dessa resposta que eu fui para a internet buscar como ir para a África, caravanas para a África. E aí foi quando eu encontrei, então, uma organização, né? E quando eu abri o site da organização, que chama-se Fraternidade Sem Fronteiras, tinham, né, uma bandeira de uma frase que fez muito sentido para mim, e eu disse: é por aqui. Né? Então, me inscrevi naquela hora, e a gente vai falar mais na frente como fazer isso, e fui. Então, o meu sonho, ele era desse tamanho, era de ir para a África. Então, eu fui realizar esse sonho de ir para a África. Mas os planos eram muito maiores. Eu voltei muitas vezes para a África, eu volto muitas vezes para a África, eu convivo muito mais tempo com as pessoas, né, com essas pessoas na África. Estou indo agora, dia 12, estou indo para o Burundi. Depois de Burundi, já desço, fico um pouco em Moçambique, com caravana. Então, isso eu nunca imaginei. Quando eu entendi, eu vou tirar você de um lugar, está te doendo muito, mas eu preciso de você, né? Eu aliviei meu coração, e a minha frase na hora foi assim: eis-me aqui. Né? Então, quando eu me coloco em dúvida, de novo, me encontro, às vezes, em algumas dúvidas, eu volto para esse momento e eu digo: eis-me aqui, Senhor. Agora, nesse momento, eis-me aqui. Né? Eu não sei quais são os planos, eles infinitamente, não dá nem para comparar. Né? Eu nem quero arriscar dizer quais são, né? Porque eu não sou capaz. Sim. Mas esse testemunho de 2017 até agora, tudo o que aconteceu, né, não foi a Eliana. Eu tenho certeza disso. Não foi. Que lindo, não foi. Que lindo, Li. E assim, eu tenho certeza que foram muitas vivências, né, em todos esses processos, em todas essas visitas para lá. Muitos encontros, muitos ensinamentos sobre maternar também, né? Porque, nossa senhora, tantas mães lá. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente alguma história assim que mais tocou o seu coração com relação ao maternar mesmo, né? Dessas mães. Eu não posso começar as respostas sem lembrar por que a gente chama a África de Mama África. Mama África. Mama África. É a mãe África, né? O Wagner uma vez fez uma reflexão à noite numa fogueira. O Wagner, fundador da Fraternidade Sem Fronteiras. Cara como a gente, tá? A gente fica às vezes imaginando o cara, né? É o cara, porém... Ele é o cara. Ele é o cara.
né? Mas como a gente, isso é muito bom, isso nos aproxima do trabalho, né? Porque a gente diz, também posso, né? Sentado embaixo, né, no pátio de Moçambique, Muzumuia se chama. O Wagner fez uma metáfora, eu nunca mais me esqueci, e fez todo sentido, e faz todo sentido. Quando a gente vai para um trabalho África, África nos coloca de novo no útero da mama África, te acolhe ali de novo, gera você mais um pouquinho, ajusta você um pouquinho melhor e diz, está pronto, filha. Olha. Então, Mama África tem tudo, é a Mãe África, né? É isso mesmo, né? Então, ir para lá, o sentimento, a maternidade, em qualquer lugar da África, ela está no ar, né? Ela está no ar. O símbolo de força da África é a mulher, é a mãe. E aí a curiosidade, todas as mulheres adultas são chamadas de mama. Por quê? Todas são mães de todos. Não cuido só dos meus filhos, eu cuido do filho de todas. Então, eu sou chamada de Mama Eliana. Ô, Mama Eliana. As crianças me chamam de mãe. Então, se chega uma mulher que não tem os filhos, lá ela é mãe. Ela é mãe de todos. Então, gente, se tiver que falar de sentimento de mãe, né? Até homem se sente mãe lá, né? Então, isso está no ar, né? Você conecta com essa energia da maternidade lá, né? Não tem outro jeito de ser. Você me perguntou de algum momento. Sim. A gente vai conversando para eu achar esse momento, porque são muitos. Acho que são muitos, né? São muitos. São 8 anos, né? 2017? 8 anos. 8 anos. E tirando o período de pandemia, né? 4, 5 vezes em Moçambique, né? Então, eu ia 4 a 5 vezes para Moçambique e, às vezes, como é agora, né? Fazia 2 caravanas seguidas, então acabava ficando por muito mais tempo. Entre esse período de caravana, entre uma e outra, eu sempre quis vivenciar isso, né? Andar pelas aldeias, fora da caravana, né? Fora do processo de caravana, de ficar mais tempo, de ouvi-los mais. Tanto que eu falo muito assim, tudo que a Eliana disser na caravana, você não vai procurar no livro, porque talvez esteja completamente diferente do livro. Porque tá certo ou errado? Não, porque eu gosto de ouvir as pessoas. Que história é essa de tal coisa? Então, é claro, quando eu ouço de uma história quando eu ouço de outra história outra, porque é pela visão que eles tiveram, né? Então, como foi a história da época da Guerra Civil? Eles vão contar. Eu não vou lá para os livros para ler, né? Então, hoje, tudo que eu falo sobre essa vivência é vivência efetiva mesmo, né? É de sentar junto ali na casa, né, na aldeia, é participar do culto, né, sobre a morte, do nascimento das crianças, de estar ali, né? Então, são muitos momentos, muitos. Agora eu vou me lembrar qual é, tá? Lá. A história longa de uma vovozinha. Um padrinho, ele, no final da caravana, ele me abraçou, né, se despediu de mim. Ele pegou um dinheiro, colocou na minha mão e disse assim, para quando você encontrar alguém que precise de uma casinha. Eu, na hora, disse assim, não, você faz isso direto com a fraternidade, porque o processo é esse. Isso lá na minha primeira caravana. E ele disse, não, eu quero que você faça a casinha. Eu quero que você encontre essa casinha. Nossa, tá bom. Aquele dia a caravana foi embora, fui descansar, né? Fui dormir. No dia seguinte eu levantei, quando eu estava tomando um cafezinho, chegou um dos coordenadores do projeto e disse, Eliana, tem uma vovozinha, porque todas as mulheres adultas são chamadas de mãe e todos os idosos são chamados por todos
de vovozinha e vovozinho. Porque é vovozinha e vovozinho de todos. Então, tem uma vovozinha querendo falar com você. Comigo, né? Era a segunda vez que eu estava em Moçambique, a minha primeira caravana como coordenando. Então, comigo, né? Não, O que aconteceu, que né? é com você. Tá, onde ela tá? Ela tá ali embaixo do pátio. Eu sentei lá uma senhorinha petitiquinha assim, sentada em cima da esteira, descalça, de pezinho no chão. Sentei junto com ela. E a gente faz isso com um amor gigante, né? Porque é o olhar. Aí tinha a coordenadora que estava do lado, né? Ia traduzir a conversa, porque os idosos não falam português, né? Só língua materna. E ela contou toda a história, história. Mas o final da frase dela, depois a história disse assim: eu preciso de uma casinha. Nossa. Fechei os meus olhos, emocionei e disse assim: entendi, né? A casinha dela. Disse para ela, então, que eu vou fazer a casinha dela. Então, aquele valor era a casinha Era dela. dela. Era dela. Essa casinha foi construída bem perto ali do centro de acolhimento, então eu vi essa vovozinha com muita frequência, né? Hoje ela não está mais entre nós, a casinha ainda está. A caravana brincava e falava: Eliana, eu acho que essa casinha que você construiu era sua. Né? Bom, por enquanto é dela, depois eu uso a casinha, né? Mas ela disse uma vez, uma das vezes, que ela disse assim: ela cuida de mim como a minha mãe cuidava. A vovozinha. A vovozinha falou disse isso. para Que mim. você cuidava como Ela mãe. cuida de mim como a minha mãe cuidava de mim. Então, quando a gente fala de maternidade, eu falo de maternidade, e aí o sentimento vindo da África não é o filho gerado, né? Não foi aquele só que você pariu, claro, óbvio, evidente. Né? Às vezes eu sinto até uma maternidade mais latente em mim, né? Quando eu estou com as crianças ou com as pessoas, né? Porque acabei sendo mãe de uma vovozinha, né? Quando eu tô lá, isso vem muito mais aflorado, né? Então O acho que esse maternar mesmo, o o cuidar, maternar, né? o cuidar, o ser responsável, né? O desejar, né? Que esteja bem, né? Que esteja seguro, que faça ensinar o certo, que, né, olha aquela criança que está fazendo alguma coisa que não pode, diferente do que a gente vive hoje aqui no Ocidente. A gente percebe em alguns momentos uma mãe não vai dar a bronca no filho da outra mãe, quando a gente está com todos os filhos. Sim. Não existe isso lá na África, não existe. Todas as mães, se precisar, vai dar bronca naquela criança que não está agindo bem. E tá tudo bem, é assim que se espera, porque todas cuidam de todos. Tanto que as crianças andam para a aldeia sozinhas, né? Os pequenininhos, toquinhos. Pequenininhos que eu digo é 2, 3 aninhos, Pequenininho, tá? Então, andando lá. Tá todo mundo sossegado. Porque Tá é todo aquela mundo frase cuidando. que a Aldeia, Cássia... eu tô com isso na cabeça da hora que ela começou a Cassiana, falar. minha prima que veio aqui, ela trouxe uma frase da África, né? É preciso de uma aldeia para educar uma criança. Ela trouxe muito isso, ela Sim. fez a tese dela baseado nessa frase. E é isso, né? É isso. Eles E vivem eles isso lá. vivem isso. E claro que foi importante se lembrar, a gente está falando de aldeia, tá? Né? A gente não está falando mais da capital, né? Porque naturalmente a capital e todo esse processo desse movimento do mundo que a gente vive, isso Se mudou, perdeu um pouco. se perdeu Uhum. bastante, né? Então na capital hoje as crianças vão para a escolinha. Na aldeia não existe isso, né? Na aldeia a criança vai ficar com a mãe, né? Até chegar o tempo dela de ela ir para a escola. E todos vão cuidar de todos. Não tem tanto que uma das filosofias que a gente está tentando entender o que significa, e nós estamos muito longe disso, né? Que é a filosofia Ubuntu, que é uma filosofia africana que diz: eu sou porque nós somos. Não dá para ser feliz sozinho. Então não dá para eu ter filho sozinho, não dá para eu viver nessa aldeia sozinha, ganhar sozinho, comer sozinho, enfim. É natural deles isso, né? A filosofia Ubuntu, ela é uma energia nas aldeias da África. Eu falo especificamente de Moçambique,
né? Porque eu vivo muito mais lá. Eu conheço mais a realidade. Apesar de conhecer outros projetos, né? Estou falando de Moçambique. Moçambique, na aldeia de Moçambique, é possível hoje as crianças, né, andarem pela aldeia. Quando a gente falar sobre Congo, a gente já não vai mais conseguir falar sobre essa liberdade das crianças andarem, né? Porque o país todo em guerra, já não é mais isso que acontece. Outra realidade. Mas, quando a gente fala da mãe de Madagascar, né, talvez seja uma das maiores dificuldades, um dos maiores desafios, eu não faço ideia do que seja, você ter o filho morrendo nos braços de fome, né? A gente está falando dessa mãe. Mas essa mãe que não desgruda desse filho, né? Ela vai ficar ali com ele. Ela vai deixar sempre, né, de qualquer coisa para ela e qualquer oportunidade para ele. De falar de uma mãe lá do Malau, e depois a gente vai se aprofundando, como é que é o projeto no Malau? Todos os refugiados de guerra à volta dos países têm permissão de ir para um campo de refugiados no Malau, chamado de Zaleca. Mas, a partir da entrada nesse campo de refugiados, essas pessoas não podem mais sair de lá. Então, elas só fogem da morte. Só. Porque elas entram por um processo de miséria extrema, de não escola, de não condição de moradia, de não trabalho. Então, o que essas mães precisam fazer? Se prostituir para ganhar um prato de comida para o filho. Para o filho. Pro filho. Né? Sempre. Ela, Não. É sempre para o filho. Sempre para cuidado das crianças. Então, a gente está falando de África, e a África é muito extensa, né? Realidades muito diferentes quando a gente aprofunda em cada lugar, né? A gente fala de regiões como Madagascar, que a gente vai falar que não tem água, né? Wagner, quando chegou a primeira vez em Madagascar, né? Mas o banho? E aí eu responderam, mas não tomam banho? Ele disse, não, você não entendeu a minha pergunta, eu estou dizendo, quando tomar o banho? Podem ter demorado muitos anos para tomar banho. E aí ele falou, Wagner, foi você que não entendeu a minha resposta. Nunca tomaram banho. Não tomam banho. Né? Ele até tem um relato de que ele diz, comprei um caminhão-pipa, muitas bacias e sabão. A primeira ideia era de dar banho nas crianças, né? Foi o que aconteceu. Ele falou, mas não foi isso que aconteceu. Eu estava me sentindo sujo. Eu precisava lavar minha alma. Porque tinha um irmão que ainda vivia nessa condição de não ter uma água para tomar um banho. Então, quando a gente diz de uma mãe, né? Ela também não estava preocupada com o banho dela. Ela deu banho nas crianças. Lavou as roupinhas das crianças. E aí disse que foi até, né, diferente de ver todas as crianças sentadas na esteira, peladinhas, secando, e a roupa secando. Mas por quê? Porque só tem essa. Né? Esperando a roupa secar para vestir. Pôr de novo. E essa roupa, a gente tem relatos de madrinhas, quando chega, precisa ser cortada, às vezes, a gola, porque a criança cresceu dentro da roupa. Então, ela está com aquela blusinha há alguns anos. Ela cresceu, não sai mais do pescoço dela. Jesus. Então, a gente, hoje, né, nesse contexto, né, de vocês, eu fico tentando me colocar no lugar dessas mães, né? Se fosse os meus, né, como é que seriam com os meus filhos? Eu nem tô trazendo as histórias, eu estou tentando trazer que força é essa, que mãe é essa, né? Que mãe é essa? Como falar um pouco de todas essas regiões, das mães de cada região um pouquinho mais, né? Porque é isso, né? A gente já sabe, já entende um pouquinho. Eu entendo por conta da nossa vivência, mas assim, trazer, né, um pouco de cada região sobre o que elas vivem um pouquinho mais profundo, assim, de como que é. Não posso deixar de falar das mães do Congo, né?
que é completamente diferente da mãe de Moçambique, da mãe de Madagascar, da mãe do Malawi. Preciso falar das mães do Congo. Talvez, hoje eu só sou a voz dessas mães, né? E a mãe do Congo, né? E aí eu vou falar aí através do trabalho que a gente faz, né? Não que a gente não encontre, mas pelo trabalho pela fraternidade, a gente não encontra essa mãe. Conta o que está acontecendo no Congo, que eu acho que é um pouco para a gente entender. O Congo vive há 25 anos uma guerra civil, né? Uma guerra interna. São muitos os motivos, são bastante... Acho que aí cada um tem que fuçar um pouco, né? Vai achar pouca coisa, mas fuce um pouco, se aprofunde para entender um pouco. E a gente talvez nem vá conseguir entender, porque eles talvez nem se entendam mais. Mas um dos motivos dessa guerra é que o Congo hoje é muito rico no seu subsolo, principalmente de minerais que são utilizados na nossa tecnologia, nos nossos notebooks, nos nossos smartphones. O que acontece? Então, as invasões da aldeia matam todos os adultos, ficam as crianças para trabalhar. Eu não vou falar de detalhes disso, tá? Acho que a gente... Porque senão a gente ancora na dor, né? Isso. Então, para minerar esse espaço, né? E vender esse material para nós, né? Então, quando dizem assim, o que eu tenho com a guerra do Congo, né? Eu digo, você usa celular, né? Hoje, principalmente, né? O interesse no Congo são por essas riquezas minerais. Porém, buscando essas riquezas, muitas pessoas morrem, muitas pessoas morrem, muitas pessoas morrem, muitas crianças morrem. Qual é a ação, então, agora da instituição, né? É trazer essas crianças órfãos resultados dessa guerra. Um grãozinho, né? Nesse contexto todo, mas já somos um grãozinho, né? Graças a Deus. Então, eu não tenho como falar da mãe dos órfãos do Congo, porque essa mãe foi morta na busca de um mineral que o mundo todo está fazendo uso, né? Então, quando a gente encontra essa criança, qual é a orientação que se tem quando a gente vai para uma caravana no Congo? O que nós vamos fazer de atividade? Pega no colo. Essas crianças estão há muito tempo sem colo, estão sendo muito bem cuidadas, mas eu já falei de 400 crianças, as que estão cuidando não conseguem fazer isso. O que nós fazemos, então? A gente vai para pegar no colo, para encostar, para fazer ela sentir de novo o calor humano, o coração batendo, para ela ficar estranhando a sua cor da pele, assim, então ela fica cutucando, né? Ver se ela consegue tirar a tatuagem, porque ela não tem mais ninguém. Ninguém. Então eu não sei falar das mães do Congo. Eu sei falar das mães do Congo. Já tá tudo bem. Amanda, que ficou durante alguns anos, ela tem um relato muito bonito e a gente sente isso. Então, ela ficou as crianças deitada, uma das crianças deitou em cima da barriga dela e a Amanda foi tomada por uma emoção muito grande. E a criança também, porque ela se chegou ali na barriga da Amanda. E uma das madrinhas também se emocionou, ficou aquele tempo, aí a madrinha disse assim, era a mãe da criança que estava ali. Era você. Uhum. Nós precisamos retirar essas crianças do Congo e levar para Burundi agora. Depois vocês acompanham também. E muitas pessoas disseram, as mães tiraram essas crianças, ajudaram. Então, quando dizia assim, acorda, pega as suas coisas, pega as suas coisas, nós precisamos ir embora, filho. Eram as mães que estavam fazendo esse movimento de resgate de 370 crianças de um país para o outro, a toque de caixa, de forma assim impressionante. Quem foi que ajudou todo o processo físico? Foram as mães que estavam ali. Então, quando a gente entra, se conecta com essas crianças e fica junto, a gente está... A Amanda diz para as crianças, abraça a sua mãe, vem aqui depois desse evento. E a gente faz isso também, né? Quando pega e diz assim, mãe, mata a saudade desse filho, né? Segura e diz, pode matar a saudade dele por mim. Então, a gente consegue falar de algumas mães, e dessas mães eu não consigo, né? Não as conheci, só tenho essa experiência com elas, né? Ai, gente. Uhum.
Como continuar? Infelizmente, Nesse episódio né? até a Débora tá chorando, então tá bem a coisa mesmo. Um pouco antes diz assim, eu tenho técnica pra não chorar. Então, Falhou a técnica infalível pra não chorar nos episódios. As técnicas Falhou. são falíveis quando as coisas são do coração e quando as mensagens vêm de dizer, a gente precisa saber disso. A gente precisa saber disso. Uma médica em Madagascar, numa dúvida, né, questionando Deus, disse, não acha que chega? Já basta? Não precisa mais de sofrimento? Ele respondeu, há muito tempo eu acho que basta, mas eu preciso da minha criação para cuidar da minha criação. Eu preciso de braços e de coração para transferir o meu amor. Ou seja, eu preciso de você para que isso acabe. Precisa de mim, precisa de quem está assistindo. Pra acabar, precisa da gente. Precisa da gente. Da gente. Ah, e como? Né? Precisa todo mundo ir para lá? Não, são muitas formas. A gente vai falar no final de formas efetivas, mas sabendo, tá? Esse choro, essa conexão com a mãe é a mãe chorando, né? É a mãe, é você depois, quando for abraçar o seu filho, se conectar e dizer assim, eu sei da sua dor, eu acolho a sua dor, eu vou fazer uma oração por você, eu vou ver o que eu posso fazer pelo seu filho que ficou aqui, né? Eu vou ver o que eu consigo ajudar, né? Manter, colocar mais crianças dentro do orfanato, que tem algumas pessoas que estão cuidando, eu quero fazer parte disso. É isso. É quanto mais pessoas souberem, mais pessoas que a gente conecte com esse trabalho, com o trabalho. Junto com a Fraternidade Sem Fronteiras, junto da onde você quiser, mas faça. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Porque a gente está vivendo aqui, e tá tudo bem também, porque eu já me ajustei com essa, né? Porque senão eu nunca mais voltaria para esse, não tem jeito, né? Mas a gente vive aqui e tem realidades mundo afora que a gente nem sequer imagina que existam ainda. Ah, mas eu não tenho nada. Eu tenho. Você está usando o celular, né? Nós estamos usando uma pancada de equipamento eletrônico aqui hoje. Sim. Mas para chegarmos nisso aqui, morreu muita gente. Não tem muito sentido mais isso. Vamos desligar tudo e jogar fora? Não! Tecnologia ninguém falou que é para a gente estancar. A gente precisa parar Ajustar de onde de tá que vindo. pessoas morram Parar para de matar isso. gente por conta Parar disso. de matar gente para que a gente tenha tecnologia na mão, o mais rápido, a melhor câmera, o melhor não sei o quê. Muita gente está morrendo por isso. Muitas crianças. Eu não consigo imaginar como que é, assim, para você lidar com isso, com todas essas histórias e voltar e seguir a sua vida normalmente, né? Tipo, a sua vida é aqui, é no interior de São Paulo, em São Manuel, ali, e esporadicamente você vai para lá e tem o projeto e ouve todas as histórias e, para além de ouvir todas as histórias, vivencia tudo isso. Como que é isso pra você? O que isso te traz? Porque eu fico pensando assim, sabe? Mães se conectam com mães, né? É isso que a gente tá falando aqui, todos esses relatos que você tá trazendo. A mãe se conecta. A Mari chega e fala, eu vi, teve febre essa noite. Dói em mim. Porque eu sei que uma criança com febre dói, a gente fica preocupada, a gente não dorme. Aí vem um cansaço físico, um cansaço emocional, uma preocupação. Então, tipo assim, a gente sabe que existe essa conexão. E uma febre de uma criança super saudável deixa a gente meio desestabilizada emocionalmente. A gente precisa se voltar para o centro. Sabe, como que é isso? Viver isso que você vive lá, que você vê e que essas mães vivem e continuam ali fortes. Acho que a pergunta que me fazem, eu tive que buscar, né, resposta para mim também. Como é que você não entra, né? Como é que você sai dessa dor, né? Volta para um centro da vida acontecendo aqui, né? Na nossa bolha de privilégios. Eu assim, não voltei mais para esse centro, né? Eu vivo nele, mas não voltei. Né? Faço parte, usufruo dele, compartilho dele, mas não voltei. Né? E lá, né? Como é que você consegue estar nesse lugar? É porque existem 2 lugares que você pode ocupar, né? Aquele
de ativo e aquele de passivo. Então, quando eu estou no lugar de ativo e eu faço um pouquinho de mim, isso já me traz a tranquilidade no coração. Eu estou fazendo alguma coisa para mudar essa situação. Então, eu estou com o coração pacificado. Eu sinto tudo isso, mas isso não me consome e não me paralisa. Ao contrário, isso me motiva, né? Eu estou aqui em nome delas, em nome de tudo isso, desse pouco que vocês estão sabendo. É isso. Volto aqui para fazer o quê? Para dizer para mais gente, vem comigo. Tem mais gente que precisa da gente. A opção de ir ou não fica para cada um, né? Mas é isso, é esse convite. Ou às vezes eu silencio, né? Porque talvez o exemplo ele seja o mais motivador, e as pessoas me perguntam assim, como eu faço para isso? Aí eu falo, dá para fazer assim, 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 assim. E aí essas pessoas passam a sentir um alívio. Quando você está na ativa de transformar, ou de mudar um pouco, ou de amenizar, né? Porque a gente não pode chegar com toda a soberba de que eu vou mudar o mundo. Apesar de que uma pergunta feita uma vez para o Wagner disse, que, né, até com um pouco de ironia, que você quer mudar o mundo. Você acha que você vai mudar o mundo? Você acha? E ele disse, claro. Não disse sozinho, nem quando, nem como. Mas o que eu quero é mudar o mundo. Aí eu me junto com ele, que se junta com o Marcos, se junta com você, que se junta com você. Hoje, no projeto todo, quase 35 mil pessoas atendidas. Moçambique, 15 mil crianças já não morrem mais de fome. 15 mil crianças. Orfanato do Congo, 300, a gente arredonda 400, porque tem as pessoas que também vivem ali para cuidar, que são chamadas, olha como é chamada, a mulher que cuida das crianças no orfanato. Mãe social. As mamas sociais. Elas são as mães dessas crianças. Então, assim, fez tudo sozinha, Eliana fez sozinha? Não. Eu sou madrinha de um. Eu não posso fazer pela África toda, mas se eu fizer por um, e quando eu tenho certeza absoluta, quando eu digo assim, mas é só um, Deus me responde, um para mim é tudo. O que é um meu filho? Exato. O que é uma pessoa, né? É tudo, né? É tudo. É tudo, é tudo. Uma vida é tudo. Uma criança que a gente tem certeza que não vai morrer de fome, ela pode ter todos os outros problemas, que às vezes não está mais dentro daquilo que eu possa fazer, né? Doenças mais graves, algum acidente, enfim, tantas outras coisas. Mas se o que eu sei que ainda morrem muitas crianças de fome, e eu, Eliana, consigo salvar uma, Deus olha e diz assim, você fez tudo por mim. Você atendeu tudo que eu precisava. E aí ele olha para o outro. É o outro, é o outro. E nesse de um em um, hoje quase 35 mil pessoas. Esse número muda toda hora. Daqui a pouco é 37 mil, daqui a pouco 39, graças a Deus. Mas o dito é assim, precisamos de mais, porque tem muitas crianças. Tem muitas mães ainda enterrando seus filhos por fome, por falta de água. Tem muitas mães morrendo nas aldeias do Congo, porque elas colocam seus filhos para fugir pela floresta, empurram, foge, porque ela não vai fugir, ela tem que ficar porque ela vai ser morta. Então as crianças fogem. Oli, a hora que você estava contando, né, todas essas histórias, falando das crianças que ficam lá esperando a roupinha secar na varal, a gente o choro já vem aqui de novo. Peraí, que não Deixa o choro ver, né? Deixa o choro ver e agradece a Deus, né? É importante a gente passar a informação, tudo, mas, gente, isso aí é importante pra gente, pra tudo, pra gente. Acho que Com certeza, pro milhões projeto de também, sentidos. entendeu? Em milhões de sentidos isso é importante, eu acho. É importante. Porque, para começar ali do pequenininho, para nossa maturidade como mães, enxergar a bolha que a gente vive, os privilégios que a gente tem, o tanto que a gente reclama realmente de barriga cheia, literalmente de barriga cheia, né? E metaforicamente também de barriga cheia.
porque é um choque de realidade muito grande. E acho que também para essa zona de conforto que a gente vive de, mas o que eu posso fazer a respeito disso? São milhões. O que eu posso fazer com milhões de pessoas precisando de ajuda? Ajuda um. Ajuda. Mas eu não tenho como ir para lá e ficar. Faça uma doação. Faz daqui. Faz uma oração. Precisamos de essa logística de 400 pessoas de um país para o outro, fugidas. 7 dias na fronteira, tentando entrar, cuidando dessas crianças. Foi dinheiro que fez isso. Né? A gente precisava pagar hotel, comprar água, comida. Vocês não façam ideia do que foi isso. Né? Mas numa reunião entre nós ali, né, vários, né, quando o Wagner chamou todo mundo para ajuda, ele disse, precisamos muito de ajuda, muito, né, porque a gente está bancando essas crianças, tem aquilo, tem aquele outro, a gente precisa alugar a casa lá, comprar de novo a caneca, o lençol, a toalha, tudo, porque vieram embora quase sem nada. Trouxeram cada um uma maletinha de roupa. Mas o mais importante, as orações. Porque tudo está acontecendo com insegurança pelas orações. Porque dinheiro você consegue fazer acontecer, mas você já não garante segurança ou não, efetividade de acontecer ou não, entrada ou não. Então, tudo foi indo, né? Continue orando. Então, se você não pode, às vezes, nem dinheiro fazer, coloca lá todos os dias na oração. E a hora que você estava falando, justamente me veio isso também. Eu falei assim, gente, eu preciso colocar. Nunca pensei em colocar, por exemplo, né, a África nas orações. Nunca pensei em colocar. A gente pensa, vou fazer uma doação para a instituição que ajuda e pronto. Com certeza, a partir de hoje. É porque também não tem essa proximidade, é isso que é importante. Exato. O mundo Trazer todo, em geral, não quer e não convém que a gente saiba dessas histórias. Por quê? Porque isso entra... faz as pessoas entrarem numa outra vibração do bem, né? E o mundo todo, né? Pessoas muito boas não rendem muito, né? Não produzem muito, não faz a tecnologia acontecer, não chega na Lua, né? E porque nós estamos falando de uma parte da humanidade que naturalmente o mundo excluiu, né? Pela cor e pela condição social. Então, de forma bem grosseira, e isso é uma responsabilidade de Eliana, tá? Pretos e pobres. Não precisa olhar para lá, né? Deixa lá. Covid em Moçambique, quase zero. Por quê? Porque não é... A aldeia não é turística. Ninguém vai para lá para fazer turismo na aldeia. Não tem Covid. Não tem trânsito de pessoas. A doença passou batida. Até eu acho que se chegasse, eles iam mandar para o peito e engolir, porque eles morrem de fome. Covid não é nada. Não seria, né? Responsabilidade de Eliana, isso não significa que... Mas era só um número. Por quê que o índice de Covid em algumas regiões da África foi tão baixo? Porque as pessoas não querem ir para a aldeia de Muzumuia fazer turismo. Não tem o que ver lá. Vai ver o quê? Criança descalça, com desnutrição, sem roupa rasgada? Não, vamos, né? Para onde quiser. Oli, e agora acho que eu consigo fazer a pergunta para você. Porque, de verdade, a hora que você começou a falar de tudo, né? Das crianças, agora você citou de novo, as crianças ali que não tem roupa, que tá de pé descalço, e fica sentadinho esperando uma roupa secar no varal porque não tem outra para colocar, né? Então, a gente vê o privilégio mesmo que a gente vive, né? E é por isso que a voz embarga, é por isso que porque a gente sente essa dor e a gente fala, caramba, às vezes eu fico olhando, meu filho não tem, sei lá, não tem outra Não ficou blusinha, bonitinho esse chinelinho com aquele shortinho. Exatamente. Não combinou. E as crianças não têm o que colocar, né? Então, isso daí, e pensar que, tipo, as mães não têm o que dar para os filhos, gente, se alimentar é uma coisa que parte o coração, que não deveria existir. E eu queria que você contasse mais um pouquinho do que essas mães, né, enfrentam diariamente
E se você já veio, assim, uma coisa, assim, também de te perguntar se você já sentou e conversou com alguma e de onde elas conseguem tirar alguma alegria para seguir a vida, né? Que você falou, elas estão lá e dançam. E aí, de onde elas tiram essa alegria para seguir tudo, apesar de todas essas batalhas que elas enfrentam? Vou responder por Moçambique, né? Porque é o maior contato com as mães, né? Uhum. A grande lição, né? Você não vai encontrar uma mãe fazendo o que nós estamos fazendo aqui, chorando de dor. Você vai encontrar uma mulher forte, com uma fé gigante. Todos os cantos que cantam muito são orações de gratidão. E quando nós chegamos chorando para elas, elas nos abraçam e dizem assim: vai ficar tudo bem, madrinha, não chora. Deus do céu. Elas nos consolam. E aí a gente se sente, diz assim, quem é quem aqui nessa história, né? Quem veio ajudar quem? Quem veio ajudar quem? Quem está precisando de quem nessa história? Eu preciso muito delas. Eu preciso aprender muito a ser mãe com elas, ser mulher, ser forte, ser grata, né? Então a gente encontra essa mãe. Cantos de gratidão. E a gente fica se arrastando, se lamuriando por Sim. Gente, bobeira. Vai te abraçar. vocês já ouviram os cantos deles? Mesmo que a gente não entenda, a gente arrepia e chora. A energia. Sim, Não é? sim. A gente entra junto no canto, sem saber o que está falando, mas a gente sabe que está falando de Deus, que está agradecendo a Deus, que está agradecendo a vida. Então, eu sinceramente não sei explicar de onde vem. E se perguntasse para alguma delas, né, de onde você tira toda essa força, ela vai olhar para minha cara e dizer assim: do que você está falando? Que força. Porque é assim. Sim. Ela não tem o comparativo. Eu tenho o comparativo. Eu tenho. De fraqueza e força. Fraqueza é a minha, a força dela. Ela não tem isso. Ela é assim. E as mulheres são assim. E as mulheres ensinam as mulheres porque essa ancestralidade, ela está viva. É muito forte, né? É muito forte. Né? Então, a mulher repete muito a mãe repetiu muito a avó, e eu respeito a tudo isso. Então, ela vem nessa força continuando, né? Sendo assim, né? Tomando esse posicionamento. Não tenho água, mas tenho... Não mexo nos meus filhos. As mães de Moçambique são assim. As do Congo, poucas que eu encontrei, elas pedem, pelo amor de Deus, leve meu filho. Cuide dele, porque eu não consigo. E esse, pelo amor de Deus, leva o meu filho, é uma frase que só uma mãe consegue entender o tanto de amor que tem nesse pedido de socorro para levar. Imagens assim, né? Uma vez que nós fomos num acampamento para buscar algumas crianças, criar a possibilidade de algumas crianças virem para o orfanato. As pessoas não tinham ido pela guerra, mas também pela guerra, porque tiveram que sair da sua região, se alojaram numa região de risco, porque ali morro caiu, matou muita gente, ficaram muitas crianças. É terrível. E as mães diziam, né? As mães ou quem estava cuidando daquela criança dizia: leve essa, né? Leve essa, leve essa. Leve, não sabia nem para onde. Tira daqui que aqui vai morrer. Não tem. Diferente da mãe de Madagascar, que também morre com os filhos, com a fome, mas está ali. Né? Quando ela sabe que existe um atendimento da fraternidade a 20 quilômetros, ela carrega esse filho até aquele lugar onde ela sabe que vão atender ele. Ela chega com esse filho nos braços, sei lá que distância, debaixo de que sol, para atender. Então, da onde vem, né? Que mãe é essa? Eu não sei que chego nem perto do que elas são, né? Poli, conta pra gente um pouquinho desse impacto na vida delas, né? E de toda a comunidade, né? Do impacto do trabalho da fraternidade, né? Como era, o que já é, né?
E o que a gente sabe que vai melhorar, né? Porque a gente sabe que começou por Moçambique, por isso que Moçambique está um pouquinho mais... atende mais, né, hoje. Mas porque o Wagner começou por Moçambique. Conta essa história também, Li, de como começou ali, até onde está Moçambique hoje, e aí foram criando outros projetos, e o impacto desses projetos na comunidade, em toda... com essas mães, enfim. A história do Wagner ter chegado lá tem até domingo passado teve uma live com ele conta essa história, acho que, né, seria muito longo se eu contasse a história Sim. dele, mas o primeiro atendimento em Moçambique foram 70 crianças, né? E hoje quase 15 mil, né, sendo atendidas. Mas ele foi se estendendo nesses chamados e ocupando outros espaços e indo conhecer outros lugares, e cada vez situações diferentes, e o nome da organização é exatamente o nome, é Irmão de Amor Sem Fronteiras. Qualquer, não tem fronteira. Não tem fronteira geográfica, não tem fronteira física, não tem só isso aqui, religiosidade, só onde a criança. Não, Malawi é a população de Dzaleka. E cada lugar desse que gera um impacto. Então, Moçambique, as crianças atendidas pararam de morrer de fome, passaram, então, a serem direcionadas para um estudo, para um futuro, e hoje a gente está formando universitários. Na universidade, né? Mais crianças entraram, mas agora os universitários são exemplos de que é possível, as crianças vêm, então vai criando aquele círculo de... Muda a expectativa, completamente. Né? Eu que vou lá desde 2017, passando de carro nas aldeias, já vejo a mudança, porque assim, não muda só a criança. Esses pais, essa mãe está mais tranquila. Ela vai trabalhar mais tranquila, ela produz mais, o filho está sendo cuidado e alimentado, está estudando. Ela sai daquela casinha que era de caniço, que é um bambuzinho, porque todos os dias era só existir para não morrer. Então, uma vez foi perguntado para um grupo de jovens, e o que vocês pensam para o futuro? Olharam para a cara assim da madrinha e dizem assim... Como assim? De estar vivo. Porque era hoje para amanhã. Amanhã eu só pretendo amanhecer, por estar isso os vivo. cânticos de gratidão, a força, eu tô viva Quando mais um dia. você começa um trabalho, né, de tirar esse risco da morte, eu não vou morrer amanhã, e amanhã eu tenho alimento, segurança alimentar, eu passo a olhar para uma outra coisa. Então, por que eu vou fazer uma casinha de tijolo se eu nem sei se eu vou estar aqui? Casinha de caniço é o suficiente. Hoje já não. A grande maioria da aldeia, de uma das aldeias que a gente atua já é de bloco. Né? A gente chama de bloco lá. Por quê? Existe um amanhã. Hoje se pergunta para as crianças o que você vai ser quando estudar. Eles já falam as profissões. Que são as profissões dos que já se formaram. Né? Então eles repetem as mesmas. Né? Eu vou ser não sei o quê, eu vou ser igualzinho as que já estão lá. Porque já enxergam a possibilidade de também... Isso muda tudo. Isso muda tudo. Na criança, isso muda tudo. Na comunidade, isso muda tudo. Em volta ali de outras comunidades, isso muda no país, isso muda no mundo. Eu conheci a primeira menina que se formou, né? Acho que conheceu. Lá em... Especiosa, né? É verdade, Especiosa. agora que tá me vindo. Lá em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Ela estava lá, no evento lá. Quando se chega no Congo, né, crianças que iam morrer, né, a diferença entre uma e outra era o tempo, umas amanhã, outras depois de amanhã, umas daqui uma semana e umas daqui um mês, mas iam, né, e você tira essa criança e você passa alimentado a saúde, a educação, cuidado, carinho, e ela enxerga de novo o futuro, isso muda tudo. Né? A gente pode conseguir acabar com a guerra do Congo. Amanhã? Não, mas a gente pode conseguir acabar com a guerra do Congo. Né? Criando pessoas diferentes. Quando se chega no Malawi, as mães que se prostituem
para dar um prato de comida para os filhos, né? E prato de comida não é arroz, feijão, ovo e salada, né? É uma shima. Fala o que é shima? Uma farinha de milho, só que o nosso milho é amarelo, o deles é branco, como se fosse uma polenta bem dura, porque ela dá sustância, né? E ela é barata. Barata comparando pra gente, né? Mas culturalmente, ali nessa região que a gente atua, a shima é a base da alimentação. Então, quando a gente diz assim, um prato de comida, é um prato de shima, né? É Shima mata a com fome, é alguma matar uma coisinha ali. fome, não é Uhum. exatamente alimentar, nutrir, Sim, né? sim. As Mães do Malawi, o projeto faz no Malawi. Além de todo esse processo de escola, né, de educação, de cuidar das crianças, de saúde, mas um dos principais projetos, empregar as mães, dar trabalho para as mães. Então, as mães vão para as hortas, né, para a produção de alimento. Gente, isso é gigante. Hoje, quase 600 mães que trabalham e ganham o seu dinheiro. O depoimento dessas mães é fora do normal. Elas não precisam mais se prostituir, elas têm uma segurança, elas têm dinheiro. Dignidade. Dignidade. Elas agora podem até curtir a maternidade, né? Sim. Porque até então Ser isso, mãe, né? né? Ser mãe. É. Então, cada lugar, né? Madagascar, que, né? Ainda é uma região de muita, muita, muita fome. Assim, absurdamente fome. Aquelas crianças que talvez vocês são jovens, viram naquele movimento de 30 anos atrás, puxado por Michael Jackson, né? We Are the World, aquelas crianças esqueléticas que chocou o mundo, essas crianças existem ainda hoje. Né? Elas continuam, claro, óbvio, não as mesmas crianças, continuam do mesmo jeito. Então, precisamos continuar todo esse processo. Feito, né? Então, cada lugar, a Fraternidade Sem Fronteiras atua dentro da necessidade daquele lugar maior. E o impacto é a teoria da laranja, né? Você parte uma laranja e conta quantas sementes ela tem. Mas a partir do momento que você semeia uma semente, você nunca mais será capaz de contar quantos frutos ela vai dar. Então, a gente só está semeando. O que vai acontecer para frente já não é mais nossa. Eu já me perguntei, mas são tantas crianças, eu sou nada. Mas uma é tudo. E aí a gente pode semear uma sementinha. Alice, você falou agora há pouco que quando o Wagner chegou, a primeira vez atendeu 70 crianças. E que agora tem 15 mil crianças atendidas. Só em Moçambique. Só em Moçambique, né? Tipo, mas pra Sim. mim ficou assim na minha cabeça, de 70 para 15 mil, Uhum. entendeu? Só porque Vai mudar o mundo começou. sozinho? Uma pessoa começou. Só porque uma pessoa simples, porque o Wagner é uma pessoa simples, decidiu e foi ainda encarado com essa frase, mas você vai mudar o Mas o mundo? que você acha que você vai mudar o mundo? Tá querendo mudar o mundo? Ele falou assim. E ele humildemente... E hoje, se perguntarem pra gente, né? E a gente, sim, Queremos. é isso que eu quero. E é verdade, é isso que nós queremos, mudar o mundo. É o que precisa ser feito, É né? o que precisa ser feito. Fala um pouco pra gente, então, como que funciona a campanha, o projeto, Tá. a Fraternidade Sem Fronteiras? Porque o que tá assim, eu até trouxe um pouco antes, né? Tipo assim, eu não posso ir pra lá, eu não posso, não sei o quê. Como que as pessoas podem ajudar? Existem vocês que vão, que tem as caravanas, de repente alguém quer participar dessa caravana, entrar nesse agir, né? Nesse tipo de ação. Não, eu não quero, quero ajudar, mas daqui do conforto do meu sofá. É possível também, não é? Traz um pouco pra gente desse tipo de Sim. informação mais de maneira participativa. O projeto todo se sustenta como base principal o apadrinhamento. Você se torna, nós vamos falar no feminino aqui, porque somos mulheres, você se torna uma madrinha de um dos projetos. Qual? Aquele que o seu coração mais tocar. Tá? Hoje, não direcionada para aquela criança, porque cresceu muito. Então, você vai apadrinhar o projeto. A regra é uma madrinha, uma criança. Tá? Então, sempre vai haver isso. Pode não ser uma criança, no Malawi, uma madrinha, uma mãe, uma família, mas uma criança. Então, Entra lá no site da Fraternidade. Isso, tem o site fraternidadesemfronteiras.org.br. Vai na área lá de como ajudar, apadrinhe, você escolhe a forma. Quanto é
o mínimo de um apadrinhamento hoje, que você pode começar por apadrinhamento, porque doação você pode fazer por qualquer valor, tá? R$5, R$10, 30, 200, 1 milhão, doação pontual você faz. Mas apadrinhamento começa com uma cota de R$25. Porém, o ideal, R$50. O que eu faço com R$50 em Moçambique? R$50 em Moçambique. No mês. No mês, uma Esse vez valor por do mês. apadrinhamento é por mês, R$50 Isso, mensais. mensal. É isso que mantém a segurança do projeto. É o apadrinhamento, porque assim, se eu sou madrinha, eu vou todos os meses mandar esses R$50 para o projeto Moçambique. O que eu faço com R$50 em Moçambique? Eu dou alimentação, saúde, educação, resgate à cultura para uma criança por 30 dias. O que a gente faz com R$50 aqui? No interior de São Paulo, que, né? Não é uma 30, cidade grande. R$50 Não compra uma em pizza. Moçambique, eu mantenho uma criança dentro do projeto com todo esse apoio. Então, é tão pouco. Enfim, o projeto se mantém toda, a instituição se mantém toda em todos esses lugares, tanto na África quanto no Brasil, tem muitos projetos no Brasil, através desse apadrinhamento. Muito importante as doações avulsas, muito importante, porque elas alavancam algumas coisas para melhoria. A história que eu contei para vocês no comecinho, a gente chega primeiro dando a comida. Se der, a gente faz a cozinha. O apadrinhamento me permite dar a cozinha. A doação pontual me permite construir a cozinha. Então, se eu tiver uma doação pontual, eu construo uma cozinha. Mas eu vou continuar dando comida. Porque eu tenho padrinhos para fazer isso que me mantém todos os meses, né? Então, é muito importante o apadrinhamento. Rede social, Facebook, Instagram, o nome sempre vai estar como esse. Fraternidade Sem Fronteiras, né? .org.br. Tinha uma outra pergunta aí que As eu caravanas, de repente alguém que quer se envolver com a questão das caravanas. Mas eu tenho o sonho de ir para lá, né? Como foi o da Eliane, como também foi o primeiro do Wagner. E o ir para lá não me exclui de ser madrinha, né? Sou madrinha. Então, um dos critérios é assim: você é madrinha de algum projeto? Sou. Então, vamos comigo para onde, né, você tem a disponibilidade ou tempo. Como faço? Entra no site, né, caravanas, e aí vão ter todos os projetos que possuem as caravanas. Olha essa agenda de quando vai ter e se inscreve ali, né? Você se inscreve. Como funciona? Cada lugar tem uma data e várias missões. Então, as caravanas normalmente são ou da educação, ou da saúde, ou geral, ou alguma específica de emergencial, tá? Mas, normalmente, educação, saúde e geral. Saúde, óbvio, né? Junta esse monte de médico, de farmácia, mesmo, eu não sou de nada, mas vai que também tem alguma coisa para você fazer. Mas o foco da caravana é atender as crianças em relação à saúde. Eu coordeno as caravanas para Moçambique, chamadas Caravana Geral, que a gente busca apoiar todo o projeto de Moçambique na sua sustentabilidade. Então, assim, tem caravana minha que já foi colher milho, já foi colher feijão, que descarregou caminhão. Nossa, mas vai, porque nós chegamos e vamos atender aquilo que eles estão precisando da nossa ajuda. Nós não estamos lá para colocar os nossos processos, aquilo que eu acho que vocês precisam. A gente, é claro, existe um cronograma de atividades, né? Mas se nós chegarmos e a gente perceber que tem alguma outra atividade importante para fazer, vamos ajudá-los também. Mas, normalmente, é interagir com a sociedade, com a comunidade. É ir lá naquela aldeia, né, ao qual a gente atende, fica ali, passa o dia com as crianças, brinca, faz atividade, faz doação de roupa, olha tudo naquilo que a gente pode melhorar. Nossa, essa comunidade não tem poço ainda. Junta essa caravana, vamos levar um poço para essa comunidade? Vamos, volta para cá, vamos fazer uma campanha de poço, começa tudo aquilo lá, poço para aquela comunidade. A caravana impactou aquilo para o resto da vida. Sim. Então, quanto dura mais ou menos? Em torno de 10 dias, 10 a 12 dias, uma caravana para qualquer dos projetos da África. Sempre vai acompanhado, né? Vai ter um coordenador junto que vai direcionar, dar toda a orientação de como funciona, o que faz, aonde vai, como tira o visto. A partir do momento que você diz assim, eu quero ir,
a gente abraça esse padrinho, essa madrinha e diz assim, vamos junto, né? Nós vamos caminhar e vamos estruturar, né, todo o processo até a chegada de lá. A pessoa fica muito perdida nisso. Eu quero ir, mas não sei como. Porque Só tem toda diz essa lá questão, para né? nós, eu quero ir. Eu tenho disponibilidade de ir agora, 12 de maio. A hora que você entrar, a fraternidade vai me colocar junto lá. Diz assim, esse padrinho aqui acabou de se inscrever, quer ir para a África. Eu vou chamar ele. Oi, tudo bem? Vamos lá? O que você precisa? O que você quer de ajuda? O que quer que eu faça? Quanto custa? Quanto não custa? Quanto você precisa de dinheiro, de roupa? De qual roupa que você vai levar? A partir desse momento, a gente abraça tudo isso e ajuda em tudo. Você não vai falar assim, se vira aí, vai comigo que eu tô indo. Não. O que é que você precisa que eu te ajude? Tudo, né? Ontem à noite eu estava fazendo cotação de vários lugares de voo para um padrinho que não tem muita facilidade com a internet. Ah, você me ajuda? Claro que eu te ajudo. Claro. Vou te ajudar e a hora que a gente achar, você falar que é essa, eu faço a compra aqui, você manda o boletim e você paga, aí tá tudo bem. Tá tranquilo. Porque nunca fez uma viagem internacional, porque não sabe como fazer, não conhece as companhias aéreas. A gente faz tudo, se junta todo mundo e vamos fazer. Sim. Então, é muito simples, é só o desejo de ir, eu quero ir. Vai lá e diz para a fraternidade, eu quero participar de uma caravana com vocês. Aí o coordenador vai lá e a gente vai ajudar. Não só o coordenador, né? A fraternidade inteira se mobiliza para isso. Né? É maravilhoso. Ai, eu tenho certeza. Tenho, assim, uma esperança aqui que muitas outras pessoas também se mobilizem depois de ouvir esse episódio. Sim. Porque, gente... A gente precisa muito de muitos padrinhos e madrinhas. É isso que eu ia falar. Eu acho que o Sim. ponto é o apadrinhamento, né? Porque não vai ser todo mundo Sim. que vai poder ir, que vai querer Não. ir, né? Porque às vezes a gente Tem vê, essa né? disponibilidade. Também, às vezes a pessoa não tá nem preparada para ver tudo que você vê lá, né? Mas saber que... Porque eu acho que muitas vezes a gente se pergunta, mas será que eu vou mandar R$5, vou mandar R$50, vai ajudar no quê? Nossa! Isso tudo aí. Acabou de falar. Alimentação. 30 dias. 30 dias a gente não compra uma pizza com esse dinheiro. Aqui, no interior, né? Imagina capitais e tal. Então, acho que ter trazido isso, acho que talvez desperte nas pessoas essa questão do apadrinhamento. Falar, eu posso. Não é uma coisa que vai me fazer falta. É uma grana que eu vou deixar de comprar um lanche no final de semana. Né? Uma pessoa que, de repente, não tem aí sobrando uma verba. Um lanche que eu não como no final de semana. E se essa verba ainda vier de um pouquinho de sacrifício, quando eu deixo de comer um lanche que eu queria tanto para alimentar uma criança... Por 30 dias uma por criança... 30 dias, eu garanto que no mês que vem você vai comer lanche todos os dias. É verdade. Porque vai vir a providência de algum outro lugar, porque você está entregando. Nunca vai faltar para quem entrega. Já todos os santos já disseram isso, né? Nunca vai faltar. Se você tirar R$50 do seu bolso hoje, ainda que falte, no mês que vem não vai faltar os seus R$50. Ele passa a ser um outro movimento. Não é um movimento de atender só aquilo que eu quero, que eu preciso. E aí, né? Se você perguntar na hora que chegar lá na continha lá, como é que foi lá embaixo? Nossa, meus filhos todos formados. Construí uma casa linda. Cuidei bem da saúde, tinha um plano de saúde excelente. Ele, o que mais? Viajei todo ano. Viajei, eu fui em paz, não fiz mal para ninguém. Que bom. O que mais? Que você fez pro próximo, né? Eu busco mais respostas. Né? Sim. Que sair dos muros, né, das casas. Sim. Ou eu, Eliana, acho que sair para aprender a cuidar dentro de casa. Estou tentando aprender. Oli, e assim, depois de tantas vivências que você teve, foram várias viagens, né, que você fez até lá, conta pra gente o que mais mudou dentro de você com relação a tudo, né? E porque assim, a maternidade africana, ela traz tanto amor, tanta força, tanta fé. Então, conta pra gente o que você mais sentiu de transformação em você com relação a tudo. São algumas coisas, né? Mas acho que duas principais. Mas voltando, eu não acredito que seja transformador, né? Eu acho que quando a gente vive uma experiência dessa, a gente volta para a essência. Né? Eu me vejo aqui transformada. Né?
Quando eu estou dentro desse processo de cá, eu estou transformada. Estou cumprindo algumas funções sociais, alguns rótulos que foram colocados e a gente não consegue se livrar deles, né? As mães, principalmente, carregam, né, algumas crenças, né, que a gente vem carregando. E quando a gente está num trabalho desse, a gente está como essência, né? A gente volta para a essência. Eu sou realmente o que eu sou, né, lá. E as duas principais coisas que eu trago deles, né, que eu estou buscando, estou colocando o pé nesse caminho, eu quero viver essa fé que eles vivem, né? Eu quero saber que fé é essa. Eu não sei que fé é essa. Eu não conheço essa fé. Ainda que tenha tido momentos de experiência de muita fé, né? Eu tenha encontrado o olhar de Cristo em muitas crianças, em muitas senhoras, em muitos idosos. Eu não vivo constantemente essa fé, né? Eu não consigo ainda entregar tudo, né, para essa fé, para esse Deus. Eu não consigo cumprir com isso. Mas nas minhas orações é isso que eu busco, que eu aumente a minha fé e que eu consiga entregar tudo a Ele. Eu ainda quero resolver o problema, eu ainda quero, né, mudar, né, o rumo do caminho de um filho, né, porque você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu ainda quero ser o comando disso, né? Mas tem umas recaídas assim de falar assim, calma, não está na sua mão, né? Deixa, entrega. Você se lembra, né? Me lembro disso, né? Do que eles nos ensinam, né? Uhum. E o principal também eu busco o resgate da minha humanidade com eles, né? Em algum momento eu me perdi, em algum momento nós nos perdemos, né? Em algum momento a gente mudou a nossa prioridade de importância na nossa vida, né? O que é realmente preciso para viver, o que é realmente preciso para estar bem, né? E eu quero buscar isso com eles, né? Resgatar a minha humanidade. Eu quero só ser humana, né? Eu quero conseguir olhar para todos e sentir com todos esse sentimento de fraternidade, né? Eu quero conseguir fazer o que fazem as pessoas de uma aldeia, que se eu estou com muita fome, mas se eu ganhar um pão e eu tiver 30 pessoas do meu lado, eu vou dividir em 30 pedaços. Eu não sei ainda o que é isso. Eu ainda vou para o supermercado e guardo comida na minha casa, né? Ainda sabendo que em alguns lugares tem alguém que... Hoje, quando sei, não consigo mais passar invisível por isso, mas às vezes a gente nem cutuca muito, né? Não busca não saber, muito, né? Melhor não saber. Melhor nem saber, ficar um pouco quieto aqui, né? Mas então são duas coisas extremamente importantes, né? E que eles me ajudam, né? É aumentar essa minha fé e esse resgate da minha humanidade, que eu acho que eles têm de sobra. A gente só tem coisas. Já também alguém disse isso, né? O que é aquele lá? Só tem dinheiro. Sim. Coitado, só tem dinheiro. Que pena, né? Ele é tão pobre Isso, que ele tudo só que tem ele tem é dinheiro. dinheiro. É só dinheiro, né? Ah. Então, mais ou menos isso. Né? A gente só tem coisas. E é importante isso também, né? Tá tudo certo nisso, mas a gente não pode só ter para nós, né? A gente precisa se juntar. A gente reaprende com eles um outro processo e ajuda e apoia naquilo que a gente tem, né? Então, de braço dado, ombro a ombro, né? São os nossos irmãos, nós somos irmãos. Nós temos que caminhar juntos, um apoiando naquilo que o outro precisa. É isso que eu acredito demais. Mas sou assim? Não sou ainda. Mas estou no caminho. Mas né? você está no caminho. É mais ou menos como o começo da nossa conversa, né? Meu trabalho resolveu o problema da África? Não, eu consegui resolver de uma criança. Mas uma criança, eu digo assim, essa
não vai morrer de fome. Essa não vai morrer de fome. Se eu posso tanta coisa aqui comigo, uma criança eu garanto que não morre de fome. Então, é assim, consegui chegar nesse caminho. Eu não cheguei, mas tô no caminho. Tá nele, muito, tá no nele, pé. tá muito Tropeço, caio, balanço. Né? Fico fraca. Tem gente que pergunta assim, mas tantas vezes pra África? Tem gente que uma única vez é suficiente e tem gente que nem precisa ir, né? Foi me perguntado uma vez num evento. Será que esse dinheiro que você gasta lá não seria melhor você mandar para lá? Eu falo, com certeza. Para o projeto, sim. Mas eu preciso ir lá. Eu preciso deles. Eu não estou gastando um dinheiro para ver eles. Eu estou gastando um dinheiro porque eu estou na busca da minha cura. Se você não está, minha filha, você está muito além de mim. E eu, Eliana, tantas vezes indo, eu falo, você não está? Preciso Você voltar precisa mais vezes. muito mesmo, hein, Eliana? Tenho certeza disso. Todas as vezes eu estou na busca das minhas curas. Então, quando diz assim, mas você deixou não sei o quê, eu ainda preciso de tudo isso. Então, eu não vou lá, né, para fazer nada. Eu vou lá porque eu, Eliana, preciso muito disso ainda. Acaba sendo eu não sei se é a palavra correta, mas eu acho que acaba sendo uma troca. Né? A gente ajuda com a necessidade básica que eles estão precisando. E eles Ajudam a gente com a humanidade que a gente Sim. perdeu, né? Sim. Quando chega lá, o que a gente vive é essa troca, né? Mas eles vivem sem as nossas coisas. Nós não estamos conseguindo viver sem a nossa humanidade, sem a nossa fé. A gente está adoecendo, a gente está criando as nossas síndromes, né? A gente está vendo um número muito grande de suicídios, de processo de depressão, de tristeza, de vazio. Não tem isso lá. Não tem água e comida. Mas eles estão Mas não tem cantando depressão. louvores de gratidão à noite. Não tem síndromes, né, de ansiedade. Não vê. Então, a gente não consegue viver sem o que eles têm. A gente vai ter que buscar lá com eles. Vai ter que voltar para o útero da mama África, se reabastecer lá com eles, dizer, olha, tá vendo? Não precisa tanto, né? 3, 4 parzinhos de... Tá bom. Mas eu só tenho 200. Então, né? Então vai sofrer. E a coleção nova que tá chegando, né? As pessoas vivem nessa... Que não fique ancorado isso que eu vou falar, tá? Porque senão também ameniza a necessidade. Eles já conseguem viver sem água e sem comida. A gente não consegue viver sem o chinelinho para dormir. Não consegui fazer... não consegui essa semana ir na manicure. A gente sofre por isso. Eles já conseguem viver sem água, sem comida. Não vamos amenizar nada, tá? Não é no sentido de não amenizar, no é no sentido. sentido da gente refletir Sobre as nossas faltas, coisas. o que falta pra gente. O que falta pra gente? Nada. Não, além de não faltar, porque já seria o suficiente não faltar. Tá sobrando. Tá sobrando. Também acho que um deles disse assim, quando sobrar alguma coisa, tá faltando para alguém. Se tem alguma coisa sobrando, é porque tá faltando para alguém. Porque tudo deveria estar no equilíbrio. Temos suficiente para todos. Nós temos tecnologia para todos, saúde para todos, comida para todos, roupa para tudo para todos. Viverás em abundância. É isso que me vem. Terás Na verdade, abundância. tem sobrando para todos tudo. Tem abundância para todos. Nos perdemos Na distribuição. perdendo a nossa humanidade. Então, quando eu não tenho mais humanidade, eu não me importo mais com a humanidade, eu começo a reter só para mim. Porque para o meu caminho eu preciso de tudo aquilo. Mas e as outras? Não, mas não, o caminho é meu, eu faço o meu, cada um faz o seu. Não era isso. Todos juntos, atendidos a tudo que precisava. Cada um nos seus processos internos, né? A gente tá tudo bem isso.
mas terás abundância. E a gente se desviou. Ah, eu não, Eliana não se desviou. Claro que se desviou. Tem muita coisa desnecessária. Tenho muita coisa desnecessária. Não preciso mais. Tenho muitos desejos desnecessários. Ai, Senhor. É sempre assim. Mas a gente tem Como... É sempre assim. sempre assim. Tem que trabalhar também para não cair na culpa, né? Sim, sim. Não, eu tenho culpa. É um processo. A gente viveu Não. a nossa vida toda nessa sociedade transformada, né? Nessa bolha nossa de que é preciso ter, é preciso acompanhar, é preciso estar atento e né, se comparando ao outro, o carro, a melhor, a casa, a viagem, a família. A gente viveu nisso, então não dá para falar que somos pessoas ruins, pessoas maldosas, porque gostamos disso. Fomos criados dessa maneira. Nossos pais buscaram dar pra gente mais do que eles tiveram. Nossos avós buscaram dar para os nossos pais mais do que eles tiveram. Então, eu acho que vem essa nossa sociedade, né? Numa coisa de dar o que eu não tive. E aí acaba, talvez, acostumando a, tipo, não, então eu tenho que ter mais. Agora eu vou querer dar mais para os meus filhos, os meus filhos mais. E tá tirando de quem? Esse mais e mais e mais e mais que tá sendo dado. Que dar é esse importante, né? Que dar é esse? Então, veio dar coisas. Coisas. Um pouquinho de equilíbrio, a gente vê assim, se então antes, eu vou falar né, religiosamente, a família ia uma vez pro templo, né, qualquer que seja, então eu vou fazer diferente meus filhos, eu vou dar mais, eu vou todos os dias com eles, que eu vou deixar esse legado. E aí os seus filhos, ao invés de todos os dias, vai de manhã e vai à tarde com os filhos deles. Não, a gente deixa de, porque não dá mais tempo de ir para qualquer templo. Né? Ai, gente, domingão, né? Tá acordar ou cedo. Ai, de cedo, noite. não. Hoje não tá Ai, de bom, semana, né? muito corrido. Ou então, vamos tirar o templo, junta a família toda quando estamos em oração dentro de casa. Esse devia ser o dar mais, né? O dar mais. Mas também não dá tempo. Porque escola, noite eu tô cansada. Tá todo mundo muito ocupado com o mais que estamos dando e que não precisaria. Sim. Recentemente eu perdi uma tia e encontrei a família toda no velório. Eu falei, gente, como Que assim? sentido tem isso? Como assim? A gente passa anos sem conseguir se reunir, só consegue se reunir porque alguém faleceu? Que dar foi Todo esse que a mundo gente muito quis ocupado deixar com o tanto, mais, né? Com o excesso. Sim. E o quanto a gente está fazendo para os próximos, né? Exato. Então é isso. É e a isso. busca do equilíbrio, tá? Não precisa tirar. Todo mundo achou que eu fosse chegar em casa na primeira vez que eu fui vender a casa e dar comida uma vez para as crianças. Uma vez por dia, porque ainda era arroz, feijão, né? Não, um prato só, Nossa, tem que Eliana, aprender. agora vender o carro, andar a pé, porque... Não, eu fui cuidar da casa, eu fui reformar minha casa. Melhorei o meu carro, porque eu aprendi no processo deles de gratidão daquilo que eu tinha. E não a culpa do que eu tinha. Eu tenho gratidão, eu já tenho demais da conta. Eu vou cuidar do que eu tenho. Mas vou também dividir aquilo que eu tenho. O que tá Pouco do que eu sobrando, tenho. não era pra estar sobrando comigo, era pra estar com o outro. Ainda tenho bastante sobra, mas toma aqui. Né? Mas a sua parte você também faz, né? Aí alivia Sim. uma dos nossos momentos que diz assim, como é que você consegue, né, ter a água na sua casa, sabendo que criança não tem, porque eu sei que eu estou colaborando um pouquinho para que alguns tenham água. Sim. Então isso ameniza o meu coração e diz, está tudo bem, Eliana, de você ter água. Pode tomar a sua água. Para a gente encerrar, eu vou dizer uma dos piores momentos de uma caravana em Moçambique. É o constrangimento de você beber água na garrafinha mineral. Fresca. Sol ralando. 40, 42 graus. 600, 700 crianças. 2 horas da tarde. Eu preciso pegar no pé de todos os padrinhos para se hidratar, porque se passa mal, nós estamos lá no Eles centro. aprenderam a viver sem a gente, ainda sim. não. Então, precisa assim, não deixe de tomar água. Mas, quando você for tomar água, vai lá para a van. Esse momento é terrível. Esse momento eu sofro todos os momentos que eu tenho que tomar água numa aldeia. Eu não consigo dividir aquela água, né? Seria impossível levar água mineral para...
eu não conseguiria gelar aquela água, deixar tão geladinha quanto estava a minha para 600 crianças. Então eu preciso me encaixar nisso, mas é constrangedor. Você beber uma água geladinha da garrafinha mineral em uma aldeia que não tem água. E eu sinto isso, meu Deus do céu. Parece que você fala e eu fui pegar minha caneca aqui, eu já falei assim, meu Deus do céu, eu tô tomando água. Então, quando eu abro a torneira, eu tenho que ser grata de estar abrindo a torneira, né? Quando eu vou tomar um banho quentinho no frio, eu tenho que ter gratidão pelo banho quentinho no frio. Quando eu coloco, hoje eu já consigo não ter sobra no prato, mas eu consigo impor isso para as pessoas que vivem comigo. Então, mas quando olho, dói, né? A sobra sempre dói, né? Então, é algumas coisas que eles, né? Ela abraça, calma, não tem problema, Helena, você não tem culpa de nada, né? Agradeça só, né? Saiba ser grato por isso. Ai, Li, Que foi maravilhoso. tão... Nem posso descrever, acho que... Profundo, né? É, profundo e sempre é quando a gente conversa. E sempre que a gente se conecta com esse assunto e esse mundo e esse olhar, né, é profundo. E aí passa dias aí com isso na cabeça, muda uma coisa, outra, é isso. Mas é isso, eu acho que agora um pouquinho mais a gente fez um pouquinho mais o nosso papel, porque além de conversar só entre nós quatro, a gente está levando essa conversa para mais pessoas e isso também é importante, não é verdade? Muito importante, muito. Então é isso, acho que agora, Li, deixa aí um recado, alguma coisa a mais, né, para tocar o coração de quem chegou até aqui com a gente. A gente precisa de mais gente para cuidar de mais gente. Eu A gente passo precisa de gente para pra cuidar ser de gente. gente. pra A ser gente precisa de gente para ser gente. Ninguém eu tenho aquele vídeo que você me passou e que eu vivo reproduzindo para as pessoas, né? E eu uso dele toda vez que eu escuto, eu choro e eu passo para as pessoas, porque ele fala assim, né? Ninguém é família sozinho, ninguém vive sozinho, ninguém produz sozinho, ninguém é escola sozinho. Ninguém joga bola Ninguém sozinho. joga bola Ninguém sai pra sozinho, jantar ninguém sozinho. É igreja sozinho. Cinema sozinho. Ninguém. Então a gente precisa de gente pra para ser ser gente. Esse vídeo é incrível. Eu vou passar para vocês algum dia, assim, é muito tocante. E é isso, né? Desculpa, cortei porque eu lembro. A mensagem é essa, né? O pedido vai ser sempre esse, né? Não importa qual é o caminho. O caminho que eu conheço e que eu segui foi através de Fraternidade Sem Fronteiras, né? Organização humanitária, 90 e tantos % de brasileiros. O restante estão espalhados pelo mundo, brasileiros espalhados pelo mundo. Então, a gente diz isso com a boca cheia, coração cheio, porque, né, a gente vai se dividindo, né? Não tem jeito, né? Então, é extremamente confiável, porque isso é um impeditivo para muitas pessoas, né? Gerou-se em algum momento sempre a dúvida do que vai fazer com esse dinheiro, né? Então, eu estou aqui, né? E as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu estou dando essa credibilidade, não sou eu com todos os padrinhos, mas eu estou dizendo, extremamente confiável. Esses R$50 vai chegar aonde está sendo destinado. E vai fazer muita diferença. E ele vai fazer mais do que você imagina. Porque a gente diz assim, vou dar alimentação, saúde, educação e devolver cultura. Parece que é pouco. Mas quando eu falo devolver cultura, um grupo de jovens de Moçambique hoje ganhou os festivais do país inteiro dançando. A música própria que começaram a ensaiar lá no pátio de Mussombola. Assim, é pouquinho. Né? Ele tá indo. As meninas do rugby eram conhecidas como time descalço, porque eles não tinham uniforme de chuteira. Eles ganhavam todos os campeonatos. Crianças da fraternidade. Então, quando eu falo assim, é muita coisa. Um prato de comida é muita coisa.
É muita coisa. Para nós aqui um prato de comida é pouco, mas lá é muita coisa. Desses R$50 faz mais do que a gente imagina. Então, o que eu peço para todas as pessoas, e talvez seja essa voz que todo mundo queira que eu passe a divulgar, né? Apadrinhe, né? Seja padrinho de um projeto. Se não for pela fraternidade, escolhe um outro do seu coração também, mas faça alguma coisa, né? Tem crianças, hoje ainda, morrendo de fome. E a gente precisa acabar com isso. É uma responsabilidade nossa. Sim, com certeza. Li, muito obrigada. Eu que agradeço muito obrigada demais. mesmo por esse bate-papo. Também... A gente espera assim que a sua voz ecoe por muitos mais, para muitos outros corações e que muitas outras sentido, pessoas consiga sentir tudo isso, né? E para que cheguem mais pessoas, hoje é um pedido maior ainda do fundo do coração, assim, que você envie esse vídeo para muita gente. 1 milhão de gente, quantas pessoas você tiver, porque é isso que a gente precisa que essa voz chegue, quanto mais pessoas conhecendo esse trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, que hoje ajuda quantas, Li? Mais de 35 mil pessoas atendidas de forma direta, fora os indiretos. Quando a gente olha, né, os atendidos. Mas os curados, a gente não consegue contar, porque eu sou uma pessoa não atendida, mas sou uma pessoa curada. Sim. Na busca da cura. Sim. Então é importantíssimo enviar esse vídeo para muita gente, do seu WhatsApp, de onde você conseguir aí, de Instagram, de onde você conseguir, clica no aviãozinho para que chegue, né? Essa voz para muita gente, para muita, 1.000 pessoas, 100 pessoas, 200, 500, 1.000, 2.000. Então é isso, gente, um pedido de verdade, assim, se você não consigo ir na África, mas eu consigo clicar nesse aviãozinho aí, né? Não consigo dar R$50 todo mês, mas eu consigo clicar nesse aviãozinho para que outras pessoas consigam dar esses R$50 e alimentar uma criança por 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto 1 ano se conseguir. Acho que é bem essa a real hoje, a do episódio de hoje. Eu acho que a gente se reuniu aqui numa ideia de falar, né, sobre as mães da África, porque a gente fala sobre maternidade e a gente queria trazer essa questão de que ser mãe é universal, maternar é universal, mas os contextos, né, em que cada mãe está inserida, ele pode ser profundamente desigual. E como a Ali trouxe aqui, eu sou porque nós somos. Sim. Então eu acho que acabou indo para muito além do mães esse episódio. Então a gente sempre pede, né? Manda para aquela mãe, manda para aquela amiga que tá tentando engravidar, para aquela pessoa que é madrinha de uma criança. Não, manda para todo mundo. Manda para todo mundo, porque a gente precisa de gente. Esse episódio, assim, pega muito pra gente pela questão do maternar, porque a gente consegue, como mães, se colocar na pele muito superficialmente, porque são questões muito profundas, né? Dessas mães da África, mas todo mundo lá está precisando, as crianças estão precisando, as mães, os pais, todos. Então, manda para todo mundo, não manda só para mãe, não manda só para madrinha, não manda só para tia, manda para todo mundo, manda para seus amigos, manda para seus colegas de trabalho, encaminha esse vídeo, vem com a gente. Ali chamou, a gente precisa de gente. Vamos, sabe? Vamos apadrinhar esse projeto, vamos fazer uma doação. Ah, não consigo apadrinhar com R$50. O mínimo, o ideal é 50, o mínimo é 25. Isso, as cotas começam com 25. E se você tem R$5 e quiser fazer uma doação pontual, você também vai encontrar o Pix, não é isso, Li? Dentro do site. Dentro do site. Então, assim, ó, segue a Fraternidade Sem Fronteiras, vamos colocar de novo. Segue ali, porque ali comunica muito também, segue Wagner, segue toda a galera aí para que você vá conhecendo e se aprofundando mais nesse projeto que é tão maravilhoso, que eu posso dizer que eu conheço há anos e que participo e que eu tô sempre junto e que dou credibilidade também. Sim. E dou autoridade a esse projeto. E, gente, uma coisa também que a gente falou aqui que vocês podem fazer, coloquem essa galera toda em oração sempre que vocês conseguirem, porque eu tenho certeza que a oração também vai ajudar demais. E é isso.
Ai, é isso. Quando é o próximo pra eu vir? Quando é o próximo Ai, pra você fazer a gente chorar muito coisa obrigada. pra Porque contar. assim, de verdade. a gente mesmo. queria trazer um conteúdo Dentro da maternidade. dentro da maternidade, um conteúdo que engrandecesse. O nosso foco é esse, é informar, é trazer situações de maternidade, conversar com outras mães. Mas a gente sempre fala que o episódio começa transformando a gente. Sim. Com certeza E foi uma esse- transformação. Esse, assim, que, pra nossa, mim foi nossa, eu não sei dizer. Transformação não, mas talvez uma Sim, volta pra essência. Porque antes de ser mãe, nós queremos ser humanas. Né? Não dá pra ser uma coisa assim sem a outra, né? E a maternidade traz mais humanidade pra gente. Mais focada, né? Sim, Biologicamente. sim. Então agora talvez seja só assim, viu, mãe? Abre os olhos aí porque você é mama de um mundo. Não é só dos seus, né? Você é mama Foi do incrível. mundo. Gente, a gente deixa, no decorrer do episódio, sempre tem a tag com os arrobas, né, das convidadas, dos projetos, de tudo, mas se passou o nome ali, não deu, não se preocupa, na legenda, na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify, a gente deixa marcado lá. Então é só descer ali na legenda, vai estar tudo lá. Chama a Eliana a hora que quiser. Ali tá sempre disponível, chama no Instagram, pode chamar qualquer uma de nós que a gente passa o WhatsApp dali pra vocês e vocês podem chamar direto ali, ele é super acessível. E aí, o que eu faço? Quero alguma coisa, quero fazer alguma coisa. Ali já encaminha. Vocês perceberam que a gente passou o episódio inteiro chorando. Então, conta aí nos comentários pra gente também se em algum momento esse episódio te tocou. Conta pra gente se vocês também sentiram tudo isso, toda essa emoção junto com a gente, porque a gente também quer sentir que a gente não está sozinha e que a gente tem mais pessoas aí que estão nesse mesmo propósito. Se conectando. Sim, se conectando junto com a gente. Gente, Que obrigada. Deus abençoe todo mundo, todos esses projetos. Amém. Beijo. Beijo.